Olá, meu nome é Gabriela Gomes e hoje eu vou falar um pouquinho sobre mitocôndria e respiração celular. Bom, mitocôndria. O que é uma mitocôndria? As mitocôndrias são organelos celulares que estão presentes em praticamente todos os organismos eucarióticos, como fungos, plantas, animais e a maioria dos protozoários. Em todos esses organismos, a sua função é de gerar energia para ser utilizada nos processos metabólicos. A estrutura geral da mitocôndria consiste em uma membrana externa, ela é livremente permeável, íons, água e moléculas pequenas estão em contato direto com o citoplasma celular. É responsável pela entrada e saída de moléculas do organelo. O espaço intermembrana, que é a região entre a membrana externa e interna. Como a membrana externa possui permeabilidade e íons e outras moléculas menores, o pH e as concentrações presentes no espaço intermembranas é o mesmo do citoplasma celular. A membrana interna também é lipoproteica, mas por outro lado é impermeável à maioria dos íons e moléculas. Se dispõe ao longo do conteúdo interno da organela, formando invaginações conhecidas como cristas mitocondriais. E a matriz mitocondrial é o espaço situado dentro das duas membranas mitocondriais. A função da mitocôndria é de gerar energia através do processo conhecido como respiração celular. O processo consiste em oxidar moléculas geralmente derivadas da glicose presente no citoplasma e converter a energia gerada dessa oxidação para a formação de moléculas carregadoras de energia como ATP. A teoria da endossimbiose é o seguinte: essa teoria sugere que esses organismos descendem, assim como os cloroplastos, de organismos procariotos primitivos que foram englobados por células maiores e no interior celular. Estabeleceram uma relação de simbiose, enquanto geram energia para processos metabólicos, em troca são protegidos e nutridos pelo conteúdo celular. Aqui está uma imagenzinha esquematizando como é a teoria da endossimbiose. Respiração celular. A respiração celular é um conjunto de 3 etapas relacionadas que, além da molécula de ATP, gera também dióxido de carbono, CO2, e água, H2O. O elevado número de reações químicas intermediárias ocorre ao longo do processo de respiração celular até a formação dos produtos finais. São elas: a descarboxilação, que é uma reação de remoção de grupos carboxila gerando CO2, que no caso dos organismos heterotróficos é eliminado para o ambiente. Desidrogenação, que é a perda de átomos de hidrogênio que são capturados por outras moléculas, características de um processo de oxidação. A fosforilação, que é a adição do grupamento fosfato em uma molécula. No caso da respiração celular, o fosfato é adicionado ao nucleosídeo adenosina, formando o de ATP. As etapas da respiração celular são as seguintes. A primeira fase da respiração celular é chamada de glicose e ocorre no citosol celular. A segunda etapa é chamada de ciclo de Krebs e ocorre na região chamada de matriz mitocondrial. A terceira etapa é conhecida como a cadeia transportadora de elétrons, vai acontecer nas invaginações contidas na membrana interna da mitocôndria. Aqui está um esqueminha sobre a respiração celular, que foi tudo que eu falei. Glicólise. A primeira etapa é a etapa anaeróbica da respiração, pois ela não depende de oxigênio para acontecer. Consiste em quebrar uma molécula de glicose, oriunda da alimentação ou da quebra do glicogênio. Essa glicose é absorvida pelas células, que precisam sintetizar o ATP, e no próprio citosol é quebrada gerando 2 moléculas de ácido pirúvico, também chamada de piruvato. Logo no início, a glicose recebe 2 grupos fosfato oriundos da quebra de 2 ATPs, formando a molécula frutose 1,6-bifosfato, que não é tão estável quanto a molécula de glicose, sendo mais fácil sua quebra ao longo da etapa. Durante a glicólise, há a liberação de 4 átomos de hidrogênio, que se ligam às moléculas conhecidas como NAD+, tornando-se NADH mais H+. O NAD+ é conhecido como carregador intermediário de elétrons, pois sua função é capturar os íons liberados da quebra das ligações covalentes e transferir para outro receptor.
que é o aceptor final de elétrons. Esses íons transportam os elétrons que são utilizados também para sintetizar o ATP. Os produtos da glicólise são 2 ácidos pirúvicos, 2 ATPs, 4. Porém, 2 são consumidos na própria etapa e 2 NADH mais H+. Olá, meu nome é Laura Daniele e eu vou estar dando continuidade à apresentação, né? A Gabriela já introduziu falando sobre mitocôndria e sobre glicólise. Eu vou estar falando o restante sobre respiração celular. Se tiver algum ruído no fundo, eu peço desculpas, é porque tem criança em casa. Mas enfim, vou falar agora sobre a descarboxilação do piruvato. O que é a descarboxilação do piruvato? É o evento que dá início ao ciclo de Krebs. O que acontece? Quando o piruvato entra na mitocôndria, ele está com 3 carbonos. Porém, quando ele entra, ele perde um carbono em forma de CO2, restando somente o grupo acetil com a coenzima A do piruvato. E também a liberação de moléculas, ou produção, na verdade, de moléculas de NADH, a partir do NA, ou NAD, ou NAD, né, eu não sei qual é a pronúncia certa, a partir do NAD, ou NAD positivo. A partir da descarboxilação do piruvato, a gente conseguiu o acetil de coenzima A. E que vai ser usado no ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs tem um total de 8 etapas. O ciclo de Krebs também é conhecido como ciclo do ácido cítrico. Por quê? Porque é a enzima que é utilizada. E o ácido cítrico ele é produzido na primeira fase do ciclo de Krebs, a partir da junção do acetil, que nós conseguimos a partir da descarboxilação do piruvato, com ácido oxalacético, formando então, né, o ácido cítrico que vai ser utilizado por todo o processo. Bem, eu não vou explicar bem detalhadamente sobre cada etapa, porque vai ficar muito grande, mas a partir da terceira etapa, nós temos vai começar a ser liberado CO2. Então, na terceira etapa, a formação do acetoglutarato e a descarboxilação, né, que vai liberar CO2. Na quarta fase, a gente tem a formação do succinil e a liberação de CO2. Na quinta fase, a gente tem a formação do succinato e de um GTP. Na sexta fase, a gente tem a formação do fumarato e desidrogenação, ou seja, né, vai ser liberado o hidrogênio. E na sétima fase, a gente tem a formação do L-malato e hidratação. E na oitava fase e última, a gente tem a regeneração do oxaleto e desidrogenação. Cada molécula que entra no ciclo de Krebs libera energia suficiente para a formação de ATP. No fim, são formados 3 NADH+, e também a molécula FAD, ou FADH2. Ao final do ciclo de Krebs, também é gerado o ácido oxalacético, que vai ser usado quando tiver outro acetil com a coenzima A, que vai, né, gerar aquele ciclo tudo de novo. Os produtos do ciclo de Krebs ao final são um ácido oxalacético, um ATP, 3 NADH carregado de H+, um FADH2 e 2 moléculas de dióxido de carbono. Terminado o ciclo de Krebs, damos início à cadeia transportadora de elétrons. O que acontece nessa fase? Primeiramente, a gente precisa saber que essa fase é a fase que gera mais ATP em toda a respiração celular. E essa fase ela vai ocorrer nas cristas mitocondriais, onde é a movimentação de hidrogênio e elétrons presentes nos carregadores de NADH+,
e FADH2. E o que vai acontecer? Os elétrons atraídos pela molécula de oxigênio presente na mitocôndria, eles vão meio que se mover pela proteína, pelas proteínas que temos ali, né, que é os complexos proteicos. E toda essa movimentação vai gerar muita energia, a movimentação desses elétrons. E o que vai acontecer? A partir disso, as moléculas de H+, elas também vão se movimentar ali pela mitocôndria. Então vai ter uma grande movimentação, que vai gerar bastante energia. E parte dessa energia vai ser utilizada para a formação de ATP. Bom, o restante de moléculas de H+, que sobra, vão se unir às moléculas de oxigênio, formando o H2O, que é água, né? Então, no fim do processo, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a formação de 26 moléculas de ATP e 6 moléculas de água, né? H2O. Por último, mas não menos importante, nós temos a ATP sintase. O que é a ATP sintase? A ATP sintase, no caso, eu entendo que seja meio que um aparelho da mitocôndria. O que ela vai fazer? Ela produz ATP. Assim, né, como as outras fases ali produzir ATP, ela também vai produzir ATP. E o que ela faz também? Ela promove o retorno dos prótons ao gradiente. Ou seja, ela permite, né, um ciclo ali de energia. E ela vai funcionar mais ou menos como um motor de ATP. Não consegui achar muito sobre a ATP sintase, então eu não sei se está faltando algo sobre, mas foi isso que eu consegui entender sobre a ATP sintase. E é isso. Bem, para quem não entendeu ainda, para quem tem um pouco de dúvida sobre o que é ATP, que a gente falou tanto aqui durante esse vídeo, ATP nada mais é do que a nossa energia biológica. E é isso, acho que é a definição mais simples que eu posso ter. E ATP, no caso, é a sigla que representa a adenosina trifosfato. Então, quando a gente fala ATP, é nada mais que um resumo de adenosina trifosfato, que é, né, o resultado de todo esse trabalho feito na mitocôndria. Enfim, chegamos ao final do vídeo. Espero que a explicação minha e da Gabriela tenha sido bem compreendida, que possa solucionar as dúvidas de qualquer pessoa que precisar um dia, né, receber nossas explicações. E é isso. Muito obrigado e aqui me despeço. Falou!